Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das partes mais intrigantes e, por vezes, confusas da Bíblia. Gênesis, capítulos 5 e 6. Vamos falar sobre pessoas que viveram quase 1000 anos, gigantes na terra, e a decisão de Deus de recomeçar tudo com um grande dilúvio. Estão prontos? Então vamos lá. O capítulo 5 de Gênesis nos apresenta a genealogia de Adão até Noé. É uma lista de nomes e idades que pode parecer um pouco monótona à primeira vista, mas ela tem um significado profundo. Essa é a linhagem de Sete, a linhagem que permaneceu fiel a Deus em meio ao mundo que se corrompia cada vez mais. É a história do remanescente fiel. E logo de cara, uma coisa chama atenção: a longevidade. Adão viveu 930 anos. Matusalém, o recordista, chegou aos 969 anos. Por que eles viviam tanto? Uma teoria é que, no início da criação, os efeitos do pecado no corpo humano e no ambiente ainda não eram tão devastadores. Com o passar do tempo, a expectativa de vida foi diminuindo drasticamente. E já na época de Abraão, raramente passava dos 200 anos. Mas há mais do que apenas números aqui. Existe um refrão triste que se repete ao longo do capítulo. E morreu. Adão viveu, gerou filhos e morreu. Sete viveu, gerou filhos e morreu. Essa repetição é um lembrete constante da consequência do pecado que entrou no mundo. A morte se tornou parte da experiência humana. Porém, há uma exceção espetacular a essa regra. Enoque. O texto não diz que Enoque morreu. Diz que ele andou com Deus e já não era, porquanto Deus para si o tomou. O que significa andar com Deus? Significa viver em comunhão, em fé, em obediência. Em uma época de crescente maldade, Enoque se destacou por sua piedade. Ele não apenas vivia, ele caminhava com o Criador, e sua recompensa foi extraordinária. Ele foi levado diretamente para a presença de Deus, sem experimentar a morte, algo que só aconteceria novamente com o profeta Elias. A vida de Enoque é um farol de esperança, mostrando que mesmo nos tempos mais sombrios, é possível agradar a Deus e ter um destino diferente. Avançando para o capítulo 6, o cenário muda completamente. A humanidade, que havia se multiplicado na terra, também multiplicou sua maldade. O texto diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. É uma das descrições mais fortes da depravação humana em toda a Bíblia. A situação era tão grave que o texto usa uma linguagem humana para descrever a reação divina. Então, arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e passou-lhe em seu coração. A tristeza de Deus diante do pecado humano é profunda. É nesse contexto que surgem figuras misteriosas: os filhos de Deus e os nefilins. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram esses filhos de Deus? Existem algumas interpretações. Alguns acreditam que eram anjos caídos, que se relacionaram com mulheres humanas. Uma ideia baseada em outros textos bíblicos e na literatura judaica antiga. Outros defendem que filhos de Deus se refere à linhagem piedosa de Sete, que começou a se misturar através do casamento com a linhagem ímpia de Caim, quebrando a separação espiritual e moral. Uma terceira visão sugere que eram reis ou tiranos poderosos que, como Lameque, estabeleceram haréns e agravaram a corrupção. Seja qual for a interpretação, o resultado dessa união é a geração dos nefilins. Descritos como os valentes que houve na antiguidade,
os homens de fama. A palavra hebraica Néfili pode significar os caídos. Eles eram vistos como heróis pelo povo, mas aos olhos de Deus eram parte dessa espiral de corrupção que precisava de um julgamento. Diante de tanta maldade, Deus decide agir. Ele anuncia que vai exterminar da face da terra o homem que criou. Mas, em meio a todo esse cenário de juízo iminente, uma pequena frase brilha como um raio de esperança. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por que Noé? O texto o descreve como homem justo e perfeito em suas gerações. E, assim como Enoque, o texto diz que Noé andava com Deus. Em um mundo totalmente corrompido, Noé se manteve fiel. Ele não era perfeito no sentido de não ter pecado, mas seu coração era íntegro e sua vida era dedicada a Deus. Ele era um contraste gritante com a sociedade ao seu redor. E então, Deus revela seu plano a Noé. Ele iria trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a vida, mas salvaria Noé e sua família. E para isso, ele dá instruções detalhadas para a construção de um navio gigantesco. A arca seria um instrumento de salvação. Deus faz uma aliança, uma promessa a Noé, de que ele e sua família, junto com pares de todos os animais, seriam preservados. E o que Noé faz? O texto é enfático. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. A obediência de Noé é total e imediata. Imagine a fé necessária para começar a construir um barco enorme no meio da terra seca, anunciando uma chuva que ninguém jamais tinha visto. A história de Noé é uma poderosa lição sobre fé, obediência e a graça de Deus que salva em meio ao julgamento. Os capítulos 5 e 6 de Gênesis nos mostram o rápido declínio da humanidade após a queda, mas também revelam a constante fidelidade de Deus. Mesmo quando o pecado parece dominar tudo, Deus preserva um remanescente, pessoas como Enoque e Noé, que andam com ele. A história do dilúvio não é apenas sobre destruição, é sobre um recomeço, sobre a justiça de Deus, que não ignora o mal, e sobre sua misericórdia, que sempre provê um caminho de salvação para aqueles que confiam nele. Obrigado por assistirem. Espero que esta análise tenha ajudado a iluminar esses capítulos tão importantes. O que você acha sobre os Nefilins? E o que a vida de Enoque inspira em você? Deixe seus comentários aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos estudos. Até a próxima!